Bom, nós estamos vendo, baseado nas primeiras páginas do livro do Irving Bunin, Ética do Sinai, o que é Torá. Semana passada eu separei os tópicos aqui. A gente conversou que todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, certo? Então, quer dizer, tudo que você for pensar, você tem que partir desse ponto, que todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Depois nós falamos da Mishnah, que diz assim: e teu povo será todo de justos, eles herdarão a terra para sempre. Eles são o ramo de minha plantação, a obra de minhas mãos para glorificar-me. Eu não falei semana passada, mas eu coloquei aqui nesse resuminho. Vocês devem estar acostumados com o termo impureza ritual, que é tumá, e impureza é tahará. Então, como exemplo, cita o seguinte: nós já falamos aqui, todo Israel tem porção no mundo vindouro. E o próximo passo tínhamos falado que é por isso que o judeu tem uma ligação direta com Deus sem passar por intermediário. Esse termo que eu acabei de ler, antes dele no Talmud é discutido a pena capital, ou seja, a morte. Dentre as exceções que os sábios colocam, duas elas chamam bastante atenção. Uma é para ateus e dois é para anti-ressurreição. Lembrando que todo ato físico você só está ferindo a carne, você mata apenas a pessoa, acaba ali. Mas quando se trata de ideologia, de normas, idolatria, você matando o autor, você não consegue estancar o problema. Aquilo atravessa gerações, e você nunca mais consegue segurar. Por isso que a pergunta é: se eles fazem de tudo para não ter a pena de morte, nesses dois casos é muito aconselhado a pena de morte. Agora, quando fala de todo o povo sendo justo, a ideia eles dão um exemplo, a maçã. Há duas formas, tem que acontecer duas coisas para que a maçã isolada, como fruta isolada, ela vai ficar impura, que no caso é umidificar-se e entrar em contato com uma fonte de profanação. Então ela vai ser impura, tumá. Agora, se esta maçã estiver ligada na árvore, mesmo tendo umidade, ela não será impura, ela vai continuar pura. Essa é a mesma ideia de você pegar um ligado ao todo, tá? Porque na visão seria: todo o povo é justo, mas individualmente você vai ver a discrepância. Então, uma outra coisa para associar isso que nós vimos é em relação como que acontece a questão da plantação. Então, a palavra ali naquele texto, minha plantação, é mataai, que deriva da raiz natá, o ato de plantar árvores. E quando se planta verduras, o verbo usado é zará. Agora, faz uma diferenciação em como crescem árvores e legumes. Então nós lembramos que a batata, para ela produzir, primeiro ela apodrece para poder gerar novas batatas. O trigo, ainda comentei um texto famoso atribuído a Jesus, lembra? Se o trigo não morrer, fica ele só, mas morrendo produz muitos frutos. Vocês devem lembrar disso do Novo Testamento. A ideia é a mesma: morre essa semente para poder gerar novos frutos. Agora, em relação a árvores frutíferas, é totalmente diferente.
Para que haja fruta, ela necessariamente, esse fruto precisa estar ligado na árvore. E aí eu coloquei uma observação aqui, que a escolha deste símbolo é um fato extremamente significativo, pois assinala um tipo especial de relação que devem prevalecer entre as gerações do judaísmo. Eu lembro que a gente discutiu nesse assunto aqui, essa questão de que a linha começa lá no começo e ela vai andando sempre progressivamente, nunca se esquecendo dos fatos anteriores. Por isso essa ideia da árvore, para se dar o fruto, a árvore precisa, o fruto para ser fruto, precisa estar ligado na árvore. E a árvore você deve fazer menção que é o judaísmo, o nascedouro, desde o nascedouro e toda a experiência de vida que foi gerado, tá? Eu lembro que nós comentamos sobre exemplo dos assírios, que os assírios, quando eles pegavam o povo, eles retiravam as pessoas dali, eles destruíam a cultura, a religião da pessoa, tiravam as pessoas dali e colocavam outros povos, tá? Destruindo a religião, destruindo a cultura e fazendo essa miscelânea no cruzamento. Eles deixavam algumas pessoas, tá? Esse é um dos motivos que a região de Samaria ficou contaminada, não sendo mais associada com o judaísmo, justamente por causa dessa mistura. Quando era de interesse deles, eles falavam que eram judeus. Quando não era de interesse, eles faziam questão de manter essa separação. Agora, uma outra coisa que eu não lembro se eu tinha falado é sobre povo escolhido. Quando se fala de povo escolhido, você aprendeu como igreja cristã que era um privilégio muito grande, que o povo escolhido de Deus, tal. O Israel, como povo escolhido, ele está relacionado com a Torá, com a entrega da Torá. Então eu anotei aqui dizendo que este conceito tem trazido muitos malefícios ao povo judeu. Não se trata de nenhum poder superior, arrogância, privilégios, preconceito ou racismo. Trata-se da compreensão de que o Todo-Poderoso nos deu uma carga mais pesada para carregar, tá? Aqui seria bom lembrar, antes de entrar nessa aula 2, eu sempre que eu posso, eu comento a questão de Atos. Aquele começa lá no capítulo 10, quando Cornélio recebe visita de anjos, e depois quando Pedro vai explicar as coisas, ele cita que a lei que era pesada aos nossos antepassados. E você aprendeu no contraste com o cristianismo que a lei é pesada, como já tem esse antissemitismo, como já tem essa questão contrária à lei, para tirar a lei, lembrando que também o termo Torá é traduzido como lei, mas na verdade Torá, ela não significa lei ao pé da letra, significa instrução. Então é diferente falar instrução e lei. Lei, para nós aqui, a gente lembra de um artigo e lei especificado naquilo e pronto. Eles fizeram questão de colocar como uma tradução como lei, porque nunca explicaram para a igreja o que seria a lei, nunca explicaram o que seria a Torá, e portanto quando fala que bastou um cumprir a lei para que ninguém mais cumprisse, eles entraram com aquele tema de que Deus então virou as costas para um. Só que a própria Torá, lembrando que Torá, ela significa no momento os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ela significa também, em determinado jeito que se fala, todo o livro, não é todo o livro, toda a Bíblia hebraica, que seria o chamado Velho Testamento. E uma vez que você tem a Torá como Velho Testamento, você tem ali
que na Torá, dentre os 5 livros, que Deus faz um acordo de casamento. Tanto é que em Deuteronômio 24, 25, quando vai falar sobre casamento e divórcio, o próprio Deus, ele se coloca no exemplo de que ele fez um casamento com o povo dele, Israel, e que ele jamais se separaria deste povo. A questão de ter aprendido lá na frente, como em religiões, cristianismo, evangélico, que Deus virou as costas para o povo judeu e que ele estaria tratando com a igreja, de acordo com a Torá, não procede. Não procede e nem tem como proceder, porque o próprio Deus disse que ele não faria assim, ele não age assim. E então, quando Pedro fala que os pais não puderam suportar, sempre se pegou esse texto para poder bater mesmo nessa questão de que a lei para nada serve, tá? Ou seja, o Velho Testamento. Por outro lado, não cabe aqui ficar lembrando, mas mesmo a igreja evangélica, cristã, católica, eles nunca se apartaram do Velho Testamento. Tem um monte de coisa que eles não conseguem responder pelo Novo Testamento, eles pegam a explicação lá do Velho. Então a pergunta que se faz é: por que algumas partes então valem e outras partes não valem? Torá como lei seria apenas aquele artigo que fala: não roubarás, não matarás, não faz isso, não faz aquilo outro? Não tem sentido, porque a Torá, na verdade, ela fala de uma transformação de caráter. Ela trabalha tanto no físico do homem como na mente do homem. Então diz aqui, Deuteronômio capítulo 10, verso 12: o que pede o Eterno teu Deus de ti? Essa é a questão. Bom, então, em linhas gerais, eu relembrei aqui o que a gente falou semana passada. Agora, para hoje, a Mishnah colocada, ela diz assim: Rabi Hanania ben Akashia disse: o Santíssimo, bendito seja, queria tornar o povo de Israel puro, meritório. Então lhe deu uma Torá extensa e uma multidão de mitzvot, preceitos, como foi dito: o Eterno se compraz por sua justiça em tornar a Torá grande e gloriosa. A Parashá Lech Lechá, que será comentada amanhã, ela tem muito a ver com essa questão que a gente vai estar falando hoje. O Urash, ele diz assim que há, você concorda que há muitos mitzvot, né? Usar o termo, o normal, para já ir se acostumando. Muitos mandamentos que a gente já cumpriria mesmo se não tivesse escrito ali. Começa com essa questão. Exemplo: não comer carne apodrecida. Eu pergunto para você, até outro dia você não sabia o que era Torá. Você comia carne apodrecida? Você ia mexer com determinadas coisas? Não. Então você já estava cumprindo preceitos. Assim como no mundo inteiro um monte de gente cumpre preceitos sem saber, sem se dar conta que ele está satisfazendo ao Eterno. A questão é que você tem 365 mandamentos relacionados com o proibido, que você não deve fazer. E você tem 248 mandamentos que você é instigado, é orientado a fazer. E quando é dito que um homem, quando ele não nasce, nesse sentido, ele não nascendo,
o mérito dele nesse sentido é maior. Por quê? Porque ele não nascendo, ele não vai cair em 365 mandamentos proibitivos. Por outro lado, ele também não vai ter oportunidade em fazer os 248 mandamentos, que é positivo, que é para mérito. Aí costuma-se fazer uma conta assim, se pensa assim, como matemática. Você, quando pensa em 365 mandamentos, agora lembrando uma coisa, eu preciso reforçar para você compreender. Tudo que está na Torá, se você pensar agora de Gênesis a Deuteronômio, você vai ter os 613 mandamentos ali, espalhados pelo corpo desses livros. Só que você não tem só isso. Você tem orientações diversas, você tem outros tipos de ensino. Por exemplo, se você pega e vai estudar os 613, e olha que quando eu era evangélico, eu procurei saber sobre os 613 mandamentos, não achava nada de nada, não achava um livro, não achava um comentário. Hoje, com a internet, facilita bastante. Hoje é fácil para quem quiser estudar, você consegue compreender aulas, consegue comprar livros e consegue ver, inclusive, a relação do número 1 até o 613. Você vê um por um. Mas quando você lê o começo do livro 603 Mandamentos de Rambam, de Maimônides, é colocado ali que antes dele, muitos outros tentaram colocar em ordem os mandamentos. Só que nunca caiu na graça do povo, porque na hora que ia ver aquela estrutura, alguns mandamentos ficavam claro que não estava de fato como o mandamento. E lembrando aí que Maimônides é em torno aí de 1000 e pouco, né? Você lembra a data aí, Gabriel, de quando que é Maimônides? 1200, aí nessa faixa de 200, 1200, 1400, para ter uma noção assim, geral de épocas. Então o que acontece? Você está aí em torno do ano 1200 da nossa geração, nós estamos em 2018. Você pega aí em torno de 1200. Claro que em 1200 depois de Cristo, colocado da Era Comum, você vai pensar que ninguém nunca tentou expor esses mandamentos? Muitos tentaram, mas não foram felizes, tá? E quando Maimônides estudou e ele catalogou esses 613, na hora que foi apresentado ao seu povo, encheu o coração da turma de gozo, ou seja, houve um testificar nesses 613. Agora, você tem formas de estudar a Torá e conhecer coisas que estão através das histórias vividas dos patriarcas, das histórias anunciadas daquelas nações e da forma de comportamento que foi orientado ao povo em relação a essas nações. Tudo isso é Torá. Toda essa forma de mostrar o teu comportamento com as coisas e também o seu comportamento no sentido inclusive físico é Torá, e não somente 613 mandamentos, senão seria muito pobre. Isso sem entrar em conta das orientações místicas, que aí o negócio não tem fim. Bom, eu adotei aqui uma relação dizendo que houve uma discussão que o Talmud traz. Essa discussão ela foi prolongada em 2 anos e meio, os sábios discutindo. E depois de 2 anos e meio naquela discussão, eles chegam a uma conclusão. E a conclusão seria melhor para o homem
que não tivesse sido criado. Mas agora que ele foi, que examine suas ações. Então, isso é uma frase do Talmud, uma conclusão dos sábios. Seria melhor para o homem que não tivesse sido criado, mas agora que ele o foi, que examine suas ações. Como que ele vai examinar as suas ações? Pela Torá. Agora eu trouxe aqui, marcando bastante exemplo para você ver. Olha, no Israel agrícola, havia condições de cumprir mitzvot a cada momento. Então eu separei aqui algumas coisas. Isso está no livro, tá? A Ética do Sinai, do jeito que está aqui. Deuteronômio 22:10, Devarim 22:10, está escrito: não lavrarás com boi e jumento juntamente. Isso é um preceito? É. Tá? Não lavrarás, ou seja, você não deve fazer. 2, Deuteronômio 22:9, teu campo não semearás com diversas sementes. Também é uma orientação para o povo. 3, quando ceifares a colheita no teu campo e esqueceres um feixe no campo, não voltarás para tomá-lo. Para o peregrino, o órfão e a viúva será, para que te bendiga o Eterno teu Deus em todas as obras de tuas mãos. Deuteronômio 24:19. Agora Deuteronômio 25:4, não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando. Números 15, de 19 a 21, e quando comerdes do pão da terra, separareis uma oferta ao Eterno. Em primeiro lugar, separareis de vossas massas uma bolacha como oferta da eira. Assim a separareis. Do início de vossas massas a dareis ao Eterno como oferta separada nas vossas gerações. Números 15, de 19 a 21. Eu acho que tá certo. Esse que eu acabei de ler é Números 15, capítulo 15, versículo 19, 20 e 21. Agora Deuteronômio 22, versículos 6 e 7. Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti, pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos, mas sim espantarás a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem e prolongues os teus dias. Veja, tudo isso são exemplos de mandamentos que são cumpridos no Israel agrícola. Percebe que aqui são comandos de instrução mesmo, ou seja, aqui poderia falar, olha, é uma lei. Sim, é uma regra, é uma lei que não é como deveria se portar nesse Israel agrícola. Agora Deuteronômio 12, 24. E aqui eu acho que eu esqueci alguma coisa, porque no texto está: não comerás, sobre a terra o derramarás como a água. Provavelmente aqui é a parte que está relacionada com o sangue. Agora Levítico 19, versículos 23 e 24. Quando vierdes à terra e plantardes toda árvore de comer, tereis o seu fruto como proibido. Por 3 anos vos será proibido, não se comerá. E no 4º ano todo o seu fruto será santidade de louvores ao Eterno. Aqui no caso é a regra para a plantação de árvores frutíferas, tá? A gente está acostumado aí, você planta uma árvore e começou a brotar lá, você já quer comer as coisas. Aqui durante 3 anos ela fica lá parada, no 4º ano o fruto ainda é consagrado a Deus. Tem que ter experiência. Veja que aqui está sendo uma relação com Deus. Está dando para entender que
Quando nós falamos lá no começo que o judeu, ele não precisa de um intermediário, que ele tem uma ligação direta com Deus, quando ele está servindo ao Eterno ali no campo, então, quem é ele no meio do povo? Se ele pensa como uma pessoa no meio das nações todas, ele é simplesmente mais um no meio da multidão de nações. Se ele não compartilhar essas regras de comportamento, esse modo de servir a Deus, então veja que a vida dele, ela é não vivida para ele, para o bel prazer, para as coisas dele, mas tudo que está girando em torno de um judeu tem a ver com uma relação dele com Deus. Ou seja, ele pode ser, nós vamos terminar essa aulinha aqui no capítulo, na parte desse livro eu falo, você pode ter um judeu advogado, um judeu médico, um judeu ator, um judeu, qualquer tipo de profissão, mas a missão dele, a profissão dele, não é isso que liga ele com Deus, mas é que em todo o relacionamento dele, seja como advogado, médico, seja como educador, em tudo que ele faz, ele vai ter que demonstrar, para quem estiver perto dele, vai perceber que a vida dele é numa relação com Deus. É isso que fica. Eu lembro na época de igreja evangélica que se brincava muito com o testemunho, dizendo que, vocês devem ter ouvido isso, porque é que nem lenda, né? Quando uma pessoa diz assim, pastor, eu tenho um testemunho, passei um ano todo no exército e nunca ninguém descobriu que eu era crente. E aí brincava, isso é um testemunho, porque durante um ano todo, no meio de pessoas, nunca ninguém percebeu a tua relação com Deus. Para o judeu tem que ser justamente ao contrário, tudo que ele faz, outra coisa que se brinca, você vê lá um barbudão, você pensa, é judeu. Você pode confundir com um da Arábia, por exemplo, um muçulmano. Você não vê o Ayatollah Khomeini? Ele não tem a barba grande? Se ele não tem aquele turbante e você fica desconfiado, você vai falar, é judeu. Ou seja, só porque tem barba comprida, não é judeu. Ficou uma pecha para os evangélicos da congregação e assembleia, que sempre vestiram saias compridas. Vocês lembram disso? Então, quer dizer, mulher na rua de saia comprida, cabelo comprido, todo mundo falava, é crente da assembleia, é crente da congregação. Isso virava algo negativo, mas era uma forma de na vestimenta demonstrar alguém que tem uma religião. Você vê aquelas pessoas com com aquele manto cor de terra. O que eles são? Católicos. De tal... como é que é o nome lá do... nem sei, não entendo muito desses santos aí, tá? Mas São Francisco de Assis, né? Aí você tem a freira. Saiu com aquela roupa na rua, todo mundo sabe que é freira. Aí você vê os budistas, né? Que tem uma roupa característica. Você viu na rua, bateu o olho e você fala, é budista. Então a questão não é que você veja a vestimenta da pessoa e associe a pessoa com a fé dela. Não é isso. O que Deus estava querendo dizer é que no dia a dia, o jeito de viver, o jeito de relacionar, o relacionamento primeiro é com Deus. Esse relacionamento é Ele que vai passar. Então, primeiro vem Deus que passa pela pessoa e, por consequência, por causa dessa experiência, tudo que ele for fazer, quem estiver perto vai perceber que essa pessoa é diferente, que ela tem um relacionamento com Deus. Deu para entender? Vai falar, isso é Torá? Isso é Torá. Agora, tem mais coisas. Para os tempos atuais,
Deuteronômio 14, verso 1. Vós sois filhos do Eterno, vosso Deus. Não fareis cortes em vossa carne, e não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto. Um monte de gente faz isso hoje? Faz. Só que o Eterno diz que isso não é um comportamento que se deve fazer. Tá? Só que vale para o judeu e vale para qualquer pessoa. Levítico capítulo 19, verso 27. Não cortareis o cabelo do canto da vossa cabeça em redondo, e não raspareis com navalha a vossa barba. Ou seja, esse canto aqui das têmporas, ele não deve ser arredondado. É um mandamento de Deus. Se ele pediu, você fala, mas fica tão bonitinho. Como que os frades, os padres têm o cabelo? Redondo. As crianças, geralmente, parece que é padrão, né? A gente chama esse corte de tigelinha, não é mesmo? Parece que põe a tigelinha aqui na cabeça e passa a tesoura. Fica redondo. Pode ficar bonito para a criança, mas com o mandamento de Deus, não é para se fazer. Por que será? Tudo que Deus pede para você não fazer, Ele não precisa explicar. Mas você tem que entender, se Ele pediu para não fazer, é porque Ele quer o teu bem. Alguma coisa, algum segredo aí, na forma, tá? É simples assim. Então, o que mais? Essa questão da barba, você vai ver aí, judeu que deixa a barba crescer bastante. Aí, por que eles deixam a barba crescer? Porque está escrito que não pode cortar com navalha, mas é os bicos. Você pode aparar a barba. Você pode, inclusive, fazer a barba. Tem muitos judeus aí que faz a barba. Entendeu? Eu vi um rabino explicando tempos atrás que você deveria usar nos tempos atuais uma lâmina única e não as lâminas de 3, de 5, de 2. Bom, então aí você já sabe que tem e além de que a barba grande, segundo a Cabalá, tá? Lembrando, Cabalá é a Torá, está na Torá, não é Torá. Tanto é que você vai ter gente do judaísmo estudando Cabalá, gente do judaísmo não estudando Cabalá. Reencarnação, tem na Torá? Tem na Torá. Mas você vai ver gente falar que não, que a Torá não fala nada a respeito. Mas por que não fala nada a respeito? Porque está de forma codificada. Tá? Então, está na Torá. Mas você vai brigar e forçar por causa disso? Não. Uma pessoa pode servir a Deus pela Torá, pode ter os temperamentos, um jeito de viver regados aí pela Torá, sem mexer com Cabalá. Cabalá. Cabalá não significa nada em termos disso. Não é mérito falar, Cabalá tal coisa. Então, Cabalá está na Torá, ela não é a Torá. Reencarnação está na Torá, ela não é a Torá. O falar do Messias está na Torá, mas não é a Torá. Entendeu? Essas coisas é bom você também compreender, para quando bater os olhos nas coisas, você tem aquela espinha dorsal para poder dirigir a tua vida. Vamos lá, tem mais. Você vai falar, nossa, como é chato isso. Você pode achar chato, mas se você não souber isso, você vai errar o caminho. E aí chato vai ser os problemas que podem acontecer lá na frente para a pessoa fazer um retorno. Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no teu telhado, para que não ponhas culpa de sangue em tua casa quando alguém cair dali. Se você sair aqui fora e olhar aqui para o lado, você vai ver esse barracão que tem um parapeito. Ou seja, quem está ali no telhado não vai cair, está seguro. Não vê as casas que tem aquela sacada? Também é um parapeito, tá?
a engenharia civil faz uso disso? Claro que faz. Então, outra coisa que você tem que compreender é que muitos mandamentos que estão na Torá, que são Torá, já fazia parte da vida normal das pessoas ao redor. Não queira pensar que tudo que está na Torá não está no meio dos povos. Há uma briga muito grande do famoso Código de Hammurabi. Você vai pegar o Código de Hammurabi, vai pegar a lei de Moisés, você vai comparar, você vai ver que praticamente uma coisa está na outra. Aí vem aquela discussão, então Deus não revelou a Torá. Deuteronômio 6:9. E as escreverás nos umbrais, mezuzá, da tua casa e das tuas portas. E 11:20. E as escrevereis nos umbrais, mezuzá, da vossa casa e nas vossas portas. Números 15:38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para eles franjas, tzitzit, sobre as bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre as franjas de cada canto um cordão azul celeste. Ora, se você pegar a Parashá Korah, ele vai fazer uso desse mandamento, desse versículo, para fazer o que com Moisés? Para ridicularizar Moisés. Ele fala assim: Moisés, todo o meu povo, nós temos vestimenta azul. Nós devemos colocar esse fio azul? E aí Moisés fala: sim, deve colocar. Então, olha o texto. Façam para eles franjas, tzitzit, sobre as bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre as franjas de cada canto um cordão azul celeste. Aí ele fala no meio do povo: está vendo, gente? A Torá não foi dada para Moisés como revelação de Deus, porque se já tem a roupa azul, tudo azul, por que eu vou colocar mais um ponto azul que nem vai aparecer? Então ele estava tentando jogar o povo contra Moisés, alegando que o que Deus tinha dado, ele estava dizendo: isso é mandamento de homem, é ele que quer governar sobre nós. Por isso ele tentou fazer um motim para poder destronar tanto ele quanto Arão, que estava como sumo sacerdote. Deuteronômio 22:12. Franjas farás para ti e as porás nos 4 cantos da tua vestimenta com que te cobrires. Isso é usado nos tempos atuais. Agora, informações da Torá para o coração. E será para vós como franjas, e as vereis, e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os cumprireis, e não errareis, seguindo os impulsos de vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós viveis a errar. Números 15:39, é esse texto. Agora, Êxodo 35:5. Tomai de vós oferenda separada para o Eterno, todo doador de coração trará a oferenda do Eterno, ouro, prata e cobre. Esse aqui é um texto bem conhecido de vocês. Para os olhos, Deuteronômio 4, verso 3 e 9. Os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal-peor, porque todo homem que seguiu a Baal-peor, o Eterno teu Deus o destruiu do vosso meio. Verso 9. Somente guarda-te a ti mesmo e guarda muito tua alma, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram, e para que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do que viram teus olhos. Bom, eu vou parar aqui porque
ainda tem para os ouvidos, para a boca, para a língua, para as mãos, para os pés e para os órgãos reprodutores. Então você vai vendo que tem mandamento para o físico. Olha, tem uma aula que foi divulgada, não sei se foi hoje, do Eliarro. Ali ele conta que, se eu não me engano, foi Hugo Chaves, agora esqueci. Ele, para afrontar o povo judeu, ele, numa gravação, ele pôs a mão no lado dele, assim, no corpo, e lançou uma maldição, dizendo que os judeus teriam as suas entranhas lançadas fora. Ele fez isso e aí ele explicou uma coisa, o rabino explicou que você nunca usa a tua mão para colocar no seu corpo para proferir alguma coisa assim má. Coisas negativas, você já é orientado. Nós falamos aqui e a Torá fala de diversos modos. Você vai falar uma coisa. Falamos sobre isso semana passada, você lembra? Eu não lembro se eu comentei esse pedaço, mas quando você vai falar algo que é negativo, você fala a parte positiva e deixa apenas nas entrelinhas. Você não deve falar. E eu não trouxe aqui. E mesmo Deus dá um exemplo em relação a essas coisas. A forma de Deus conversar com o povo, ele também deixa claro essas coisas. Veja só. Os mandamentos do Eterno, eles são concebidos para inspirar, enobrecer e elevar o homem. Estou lendo da forma que está no livro. Para informar e imbuir vida com a divindade que está latente nele. Vou repetir. Percebe que você pode falar assim, olha, cumprir o mandamento não significa nada. Será que não significa nada? Quando uma pessoa faz algo com intenção, ela está como que a recompensa dela está sendo dobrada. Quando eu falei lá no começo que são 365 mandamentos para não fazer e 248 para fazer, então pensa assim, 365 é maior que 248, então a visão de homem nesse sentido, ela é negativa. Só que, para não ficar negativo, sempre que você cumpre o mandamento, você recebe a recompensa. E se você faz com intenção de coração, realmente sabendo o que você está fazendo, então você recebe mérito dobrado. Então você coloca 248 vezes 2. Aí já passou na frente de 365. Tá? Repetindo aqui, portanto, as mitzvot são concebidas para inspirar, enobrecer e elevar o homem, para informar, imbuir vida com a divindade que está latente nele. Para conseguir este objetivo, as mitzvot devem atingir cada área e senda da vida, cada esfera da atividade humana, para santificá-la e penetrar no mais profundo da consciência humana. Quando você pensa numa frase dessa, o que você tem que entender? Que Torá não é tão somente, explicando lá, não matarás, não roubarás. Não é o texto carimbado, mas a relação que uma pessoa tem com seu Deus, que aquilo quando entra nela, modifica o ser dela. Há uma mudança interna. Para a aula de amanhã é falado que Abraão, nessa história de Abraão, há 3 comportamentos do homem.
para transformar o homem, que é mudar o nome, mudar de local e mudar suas atitudes. Na semana retrasada, a confusão toda que deu aí de Ho'oponopono, não era questão de mudar atitudes? Está dentro desses 3 compartimentos associados e ensinados por Abraão. Nome hebraico. 1996, quem era eu? Eu era chamado em todos os lugares pelo meu nome de batismo, o primeiro nome. Algumas pessoas na igreja na época me chamavam de Rafael, mas Rafael é nome do meio, e Rafael é um nome hebraico. 1996, numa palavra, lá dentro da igreja eu via em visões uma conversa com um anjo enorme, e naquele dia eu recebi a mensagem ali naquele lugar de que eu deveria adotar a partir daquele momento o meu nome do meio, que significa Deus curou, Refael, e que a partir daquele dia o sentimento interno ele seria diferente. Não mudou, eu não iria me sentir derrotado. Ou seja, ser vitorioso não significa ter muito dinheiro. Não ser derrotado não significa você virar rico. Não significa mudar tudo lá, é uma mudança interna. Então essas coisas são forças que trabalham na pessoa. Ela é mudança de nome, tá? Vocês já ouviram que é uma prática no judaísmo, que quando uma pessoa está com uma enfermidade de morte, eles trocam o nome da pessoa, e geralmente quando faz isso, a doença de morte vai embora. Agora, se você adotar isso como regra, fria, sem conexão com Deus, vai funcionar? Não vai. Quem é o dono da vida? É Deus. E também a questão de mudar de lugar. São essas 3: o lugar que a pessoa mora, o nome que ela possui e mudança de atitudes. A pessoa pode ser exímio conhecedor de Torá, mas se ela não permite que a Torá transforme o caráter dela, o que adiantou ela conhecer? Nada. Tá, e se um judeu que não tem conhecimento nenhum de Torá, mas ele é judeu, ele faz parte do todo do povo? Faz. Ele tem porção no mundo vindouro? Tem. Por quê? Porque dentro do todo, lembra daquela questão da maçã? A maçã desconectada da árvore, se ela pega a umidade e entra em contato com fonte de profanação, ela ritualmente ela já não serve mais, tá? Agora, se ela está ligada na árvore e ela pega a umidade e fica próximo de fonte de contaminação, ela vai ser ritualmente impura? Não, ela vai continuar pura. Entendeu? É essa relação que deu aquela briga entre os rabinos, que estavam discutindo sobre o forno, se ele era puro ou impuro, e aquela discussão gerou morte para todos. Então, terminando, as mitzvot, elas são limpeza espiritual. Tem uma relação legal aqui sobre Yetzer Hará. Então, veja só. Yetzer Hará, inclinação do homem para o mal. Quando você pensa assim, inclinação do homem para o mal, a gente costuma pensar, tudo que é do Yetzer Hará é mal? Pela Torá. Não é mal. Tá? Um monte de coisa é bom.
E tem uma história no Talmud, que aí eles relatam o seguinte, que nesse tempo de Esdras, eles oraram, pediram para o Eterno fazer aquela limpeza sobre adoração de ídolos, e conseguiram, e foi tudo uma festa. Aí eles também, naquela ânsia daquele momento, eles pediram para o Eterno para que fosse tirado do mundo o Yetzer Hará. E aí foram orientados que isso não poderia ser feito, mas para dar uma lição, então se permitiu que durante 3 dias não se tivesse Yetzer Hará. Aconteceu dentro desses 3 dias que uma pessoa ficou muito doente, e para curar essa pessoa precisaria apenas de um ovo de galinha fresco. E aí começaram a rodar lá os lugares, procurar, não encontraram um ovo de galinha, porque nenhuma galinha botou o ovo. Por quê? Porque estava sem o Yetzer Hará. Nesse sentido, o Yetzer Hará, ele está relacionado com a libido, com esta é citado, a gente às vezes fala aqui sobre linha de psicologia, é tão complicado essas coisas, que cita, e quando você estiver lendo alguma coisa, você pode até lembrar, mas o Sigmund Freud, ele fundamentou a teoria dele de libido, essas coisas todas, apontando justamente para essas pulsões. E na verdade, o que são essas coisas? O Yetzer Hará. Tá? O que a gente está falando dos nossos comportamentos, as atitudes, você tem muitas coisas boas com o Yetzer Hará, mas você tem muitas coisas extremamente negativas do Yetzer Hará. Então, você tem a Torá, deixa eu ver, você tem a Torá para acalmar e controlar o Yetzer Hará. Isso está no Tratado de Avodah Zará 5b. Quando a gente vê a doença emocional, tá? O Freud, por exemplo, eu disse que não ia falar, mas essas coisas eu sei que são complicadas, até para gente que estudou e que estuda. Ele tentou formalizar que tudo viria da energia sexual. Agora, não tem sentido você explicar tudo por uma fonte. Você já sabe que as coisas no mundo que Deus criou, elas são tão complexas, que você não vai conseguir explicar tudo de uma forma simplista. Não tem como, seria impossível. Tá? Aí vem o Jung, que aí ele já pega justamente essa questão do pensamento, de como a mente está estruturada. Então ele rompe com Freud, porque ele pensa, mas algumas coisas de fato vêm pela experiência canalizada da parte sexual, mas tudo de maneira alguma. A riqueza da cabeça do homem, uma experiência espiritual, o exemplo que ele vê dentro de casa, porque a mãe era espírita, então ele percebia que eram outros tipos. Aí ele foi estudar comportamentos, um monte de coisas. Se eu lembrar amanhã, ou se você não estiver aqui amanhã, já vai ouvir agora. Abraão, ele era conhecedor de astrologia. Ele viu pela astrologia que ele não teria filhos. E quando ele conversa com Deus, ele fala: Deus, eu já vi que eu não terei filhos. E o Eterno fala para ele: as coisas não são assim. Você olha para o céu, vê as estrelas, olha para a terra, vê os grãos de areia, assim será a tua descendência. Quando Deus faz o chamado para ele, nesse sentido, Lech-Lechá, ele está pedindo para que Abraão, ele guarde o assunto de astrologia.
e ele fala: eu vou mostrar para você, e mostra para o povo que ele vai gerar, que é o povo judeu, que Israel, você vai ver essa frase lá em Números 22, na Parashá Balaque, quando Deus fala que para Israel não cabe Masal. Masal é essa questão dos astros, astrologia, esses conhecimentos. Para Israel não vale. Estava também determinado que Davi não nasceria, certo? Mas foi doado a ele 70 anos. E quantos anos ele viveu na terra? 70 anos. Tem várias coisas. Então, um conhecimento, não adianta você querer falar, nós somos educados no passado, quando a gente iniciou aí, como igreja evangélica, essas coisas, esse conhecimento que o Brasil tem foi passado para nós, que isso tudo era do diabo. Aí você fala: mas como que pode? Aí você olha para a lua, você vê que a lua, você vê um evangélico que fala assim: olha, eu vou cortar cabelo na fase minguante para que o meu cabelo demore a crescer. Muitas pessoas fazem isso, mas deixa um crente falar isso para você ver, viu? Faz uma pergunta para o teu amigo cabeleireiro que é lá da igreja, pergunta para ele assim: vem muitas pessoas aqui de igrejas para cortar cabelo na fase minguante da lua só para o cabelo demorar para crescer? Aí tem aquela outra fase da lua que é para o cabelo crescer, né? Que é a crescente, para dar volume no cabelo. Lua cheia, tá? E a gente ria. Então você tem um monte de coisas. De onde vem essa expressão para o louco? Lunático. Lunático vem de quê? De lua. As fases da lua, as fases do pensamento. Então tem um monte de coisa que o povo olha e vê como uma outra religiosidade, como a nova era, esses monte de coisas. Quer ver uma coisa ridícula que não tinha necessidade? A Câmara dos Deputados, lá em Brasília, voltou a funcionar essa semana. Aí você tem 2 deputados, que é o cabo Daciolo, evangélico, que disputou há pouco o primeiro turno da eleição presidencial. E ele vinha contando que numa experiência no monte, que Deus mostrou que ele seria o novo presidente da República. Vocês sabiam disso? O debate dele, ele partia atacando pessoas, falando dos Illuminati, falando da nova ordem mundial, e atacando pessoas e falando isso. Aí bateu lá no Marco Feliciano, um pastor muito famoso aqui no Brasil, está indo agora para o 3º mandato. Os dois começaram a discutir ali no plenário da Câmara, gravando tudo, e aí, naquela discussão que os dois tiveram ali, quando o Marco Feliciano pede a palavra para o presidente da mesa, vai lá na frente, pegando o microfone e falando para todos, gente, ele acaba com o cabo Daciolo. E ainda fala: você precisa estar sujeito a um pastor, porque como ovelha você precisa ser orientado. Em rede nacional, nesse sentido, em que Deus foi glorificado aí? Então isso é Torá? Não. Mas a língua que eles estavam falando estava relacionada com Torá? Estava. Mas a intenção, comportamento, atitude, tudo isso faz com que quem estivesse assistindo não glorifique a Deus. E nós vemos justamente que a existência de um povo para Deus é que na atitude desta pessoa que é de Deus é para que a glória seja dada para Deus. Então esse comportamento deles
querendo glorificar, um falando que é para a honra e glória de Jesus, o outro falando de Deus, tal. Em que Deus foi glorificado? Em nada. Não foi glorificado. Então aqui é um exemplo de um comportamento ainda de pessoas que têm experiências com Deus, mas que na relação delas, passando para as demais pessoas, elas não demonstram intenção de Torá, porque Deus não é glorificado. Tá? E eu terminei aqui com uma coisa muito importante. Vocês já ouviram pó de usura? Alguém já ouviu falar sobre isso? Pó de usura. Olha só. Usura, o que é usura? Usura é que nem o agiota, você emprestar dinheiro a juros. Essa questão aí de reter o dinheiro, avareza, emprestar a juros, tanto é que há mandamentos, tá? Que o judeu, ele não pode emprestar dinheiro para uma pessoa, irmão, cobrando juros. Para quem não é judeu, ele pode emprestar cobrando juros. Tá bom? Então veja só. Uma pessoa, imagina aí, dois conhecidos, passa na rua, nem se cumprimentam, porque são apenas conhecidos, você vê de vista e tal, aparentemente não tem afinidade, mas aí um desses dois, um tem dinheiro e o outro precisa de dinheiro, aí eles vão fazer o negócio. Aí aquele que emprestou o dinheiro, ele emprestou, tudo bem, tudo negócio certinho, tá? Aí no outro dia, como eles estão sempre passando aí pela rua, quando aquele que pegou o dinheiro emprestado vê o fulano, o que ele faz? Bom dia. Mas ele nunca falava bom dia, ele nunca tinha comportamento com aquela pessoa. Quando ele passa a ter esse comportamento, ele passou a ter esse comportamento motivado pelo quê? Pelo dinheiro que ele recebeu. Então, isso é chamado pó de usura. Isso não dá glória a Deus. Deu para entender? É isso. Isso é Torá? Isso é Torá. Então, percebendo essas coisas e juntando, você vai ganhando um corpo e você vai entendendo que o começo de todas as coisas é que Deus está fora dos mundos criados, mas quando Ele cria esse mundo criado, Ele cria motivado pela Torá. Quando Ele vai criar o homem para colocar nesse mundo, Ele também, em humildade, Ele joga a discussão se Ele deveria criar o homem ou não. E Ele compartilha isso com a corte celestial. E ali Ele ouve de anjos, por exemplo, que não deveria fazer o homem. Então Ele ouve, mas Ele toma a decisão. E quando Ele faz o homem, Ele deixa claro, há um serviço. Tá bom? Esse homem estando na terra, com tudo que está na terra. Estou lembrando uma história que na época da Rússia, que essa, igual quando a gente vê filme, o judeu era muito relacionado com aquela parte da Rússia, tá? Ali Polônia, aquele pedaço, aquelas coisas todas. Tinha um rabino que ele viajou para ir até esse local para pedir um favor para aquele czar que era conhecido dele. Ele iria interceder em favor do antissemitismo. E quando, portanto, ele vai falar com esse czar, e o cara escuta tal, ele fala assim, mas
isso que você está pedindo para mim não é contraditório à prática de vocês? Porque todos os dias vocês não fazem a oração de vocês dizendo que vocês não nasceram gentil? E aí o rabino explica assim: não, isso é um mal entendido. Como esse mal entendido ele está alastrado pela terra toda. Olha, não é isso. Você sabia que o judeu, de manhã há uma oração que o homem ora dizendo assim, fazendo em português: obrigado Deus porque eu não nasci mulher? Sabia? Obrigado Deus porque eu não nasci mulher. Então esse rabino explicou: olha, nós fazemos essa oração sim, que nós não nascemos goim, mas também há uma oração do nosso povo que nós oramos que nós não nascemos mulher. E isso não significa que nós estamos diminuindo a mulher e ofendendo a mulher e nem ofendendo as nações e aqueles que não são judeus. É justamente para glorificar a Deus, dizendo que nós temos o dia de hoje para cumprir mitzvot do Eterno, para a retificação do mundo, para a retificação pessoal, para ter essa ação com Deus, porque há mandamentos que mulheres e homens estrangeiros não podem cumprir. É simples assim. Então essa função é para glorificar a Deus. Mas quando você vê a noção de povo escolhido, e quando você vê a noção de, comparado aí, já falei, o povo escolhido e essa que o Kizar estava chamando a atenção, tudo é colocado contra o povo judeu. E na verdade vem da base. Que base? Que a pessoa recebe a Torá do Eterno. Essa Torá, ela passa por dentro da pessoa. Aí vem a ação do coração, do conhecimento, o molde de vida, como que ela vai reagir, como ela vai conversar, como ela vai trabalhar, como ela vai compartilhar as coisas. Então tudo que é o comportamento dessa pessoa, ao invés de passar, de mostrar quem ela é como mãe, ou quem ele é como pai, ou quem ele é como médico, ou quem ele é como advogado, ou quem ele é como qualquer coisa, antes de passar por isso, tem que passar pela relação. A pessoa que recebe de Deus e quem está de fora percebe num ato para glorificar a Deus. Se você entendeu isso e ficou claro, você já vai estar num caminho para poder compreender o que é a Torá. E não ficar simplesmente com um pedaço escrito daquilo que é como definição. Tá certo? Entenderam? Como diz o Rabi Gurari, né? Não precisa ter medo de falar que entendeu ou não entendeu. Como ele diz, o normal é a gente não entender, porque a gente não entende mesmo. Se você não entendeu, está certinho, você está no caminho, porque é assim mesmo. Nós estamos tentando entender, e é assim que vai. Tá bom? Então é isso, podemos parar aqui hoje.